Capítulo 3 Segredos Submersos Parte 1 A atmosfera dentro do escritório do xerife estava saturada, quase sólida, impregnada com o cheiro acre de café frio esquecido em canecas de cerâmica e o peso insuportável de décadas de mentiras acumuladas como poeira em arquivos mortos. A luz fluorescente no teto, empalecida e instável, zumbia em um tom constante e irritante. Um chiado elétrico que parecia ecoar e amplificar o nervosismo palpável que emanava do homem sentado atrás da mesa de carvalho maciço. O xerife Devins, outrora a imagem da autoridade máxima da cidade, parecia ter encolhido sob seu uniforme passado a ferro. Ele não passava agora de um menino de 10 anos encurramado, cujas mãos, cruzadas sobre o tampo da mesa, tremiam de forma incontrolável enquanto ele evitava desesperadamente o olhar inquisitivo e gélido de Jim. A confissão forçada não começou com um grito, mas com um suspiro longo e trêmulo que pareceu esvaziar não apenas os pulmões do homem, mas sua própria alma. Nós éramos apenas crianças. O xerife começou, e sua voz soou como o atrito áspero de pedras no fundo de um poço seco, desprovida de qualquer umidade. Crianças que não entendiam o peso das coisas que faziam. Eu, o Bill Carleton e o Peter Sweeney. Éramos inseparáveis na maior parte do tempo, mas havia uma crueldade silenciosa entre nós. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto invisível na superfície da mesa, as mãos agora apertando as bordas do tampo como se buscassem uma âncora. O Peter era... Ele era diferente, disse Devins, a voz falhando por um momento antes de ganhar um tom de melancolia amarga. Mais inteligente que todos nós juntos, mais sensível. Ele via o mundo de um jeito que a gente não conseguia alcançar. E nós fomos cruéis. A crueldade pura que só os meninos conseguem ter quando estão em bando e querem provar algo a si mesmos. Ele descreveu, com detalhes que pareciam queimados em sua retina, como o bullying que começara com provocações verbais e apelidos maldosos nos corredores da escola, escalou naquela tarde fatídica para um desafio físico à beira do cais. O sol estava se pondo, a água do lago Manitoque estava escura e imóvel, e a bravata estúpida de pré-adolescentes selou um destino que nenhum deles poderia prever. Nós o cercamos no final do pier, onde as tábuas de madeira estavam soltas e cheiravam a lodo, disse ele, as palavras saindo agora em um fluxo tortuoso. Estávamos rindo, Jim, rindo como se fosse uma brincadeira inofensiva. Nós o forçamos a chegar na beirada, zombando dele, chamando-o de covarde. O Peter estava chorando, ele implorava para a gente parar. Ele dizia, por favor, Bill, por favor, Devins, eu não quero ir. Mas as súplicas dele só nos instigavam a continuar. O xerife fechou os olhos com força, como se pudesse bloquear a imagem que se projetava em sua mente. Mas sua voz continuou, implacável. O Bill o empurrou. Foi apenas um empurrão, um movimento rápido com as mãos no peito dele, só para dar um susto, para fazê-lo perder o equilíbrio e cair na água. Quando o Peter caiu, o corpo dele não cortou a água de forma limpa. Ele bateu com a cabeça em uma das vigas de madeira grossa do cais antes de submergir. O som daquele impacto, um estalo oco e seco, eu ainda o ouço todas as noites, segundos antes de conseguir pegar no sono. A revelação do crime cometido na infância caiu sobre a sala como uma sentença de morte, pesada e definitiva. O zumbido da lâmpada pareceu ser o único som capaz de preencher o vácuo que se seguiu. Eles não apenas viram o menino sumir sob as águas escuras sem estender a mão, eles garantiram, com um pacto de silêncio forjado no medo e na covardia, que ninguém nunca soubesse a verdade sobre o que repousava no fundo do lago. O relato prosseguiu para a parte mais sombria da história, o corpo nunca encontrado. O xerife detalhou como ele e Bill ficaram parados no cais, os olhos fixos na superfície da água que, após alguns minutos de bolhas e luta, tornou-se assustadoramente calma. Eles esperaram que Peter emergisse, que fosse tudo uma brincadeira de mau gosto, mas o lago Manitoque não devolveu o garoto.
Nós fizemos um pacto de silêncio ali mesmo, sob a luz da lua. Éramos novos demais para entender a magnitude do que tínhamos feito, mas velhos o suficiente para sentir o terror da punição. A culpa corroeu os homens da cidade por 30 anos. Enquanto eles cresciam, casavam-se e assumiam posições de poder, Peter Sweeney permanecia no escuro, preso entre as raízes e o lodo do fundo do lago. O xerife descreveu como o desaparecimento foi tratado como uma fuga de casa e como a mãe de Peter, a senhora Sweeney, definhou diante de seus olhos enquanto eles mantinham a verdade trancada em seus peitos. Cada vez que o xerife olhava para o lago, ele não via uma paisagem. Ele via um túmulo que ele mesmo ajudara a cavar com seu silêncio. Sam, que até então permanecia imóvel em um canto sombrio da sala, sentiu uma mudança súbita e drástica na temperatura do ambiente. O ar, antes abafado pelo cheiro de café, tornou-se gélido e ralo, fazendo com que sua respiração formasse uma leve névoa diante de si. A revelação do xerife trouxe consigo a percepção aterradora de que o lago Manitok não era apenas um corpo hídrico, mas um túmulo vivo e pulsante. O espírito de Peter Sweeney não era mais aquela criança assustada e frágil que implorava por misericórdia antes de ser empurrada do cais. O tempo e o isolamento o haviam transfigurado. Ele havia se tornado um vengeful spirit de poder incomum e malignidade destilada. Devido à natureza brutal e violenta de sua morte, somada à traição amarga daqueles que deveriam ser seus amigos, sua essência fora corrompida, fundindo-se de forma inextricável com a própria água lamacenta do lago, transformando cada gota em uma extensão de seu ódio. Ele não está apenas assombrando o lugar, Jim, Sam explicou, sua voz carregada de uma compreensão técnica e sombria. Ele se tornou o lago. Por isso ele consegue se manifestar em banheiras e pias. A água é o seu corpo agora. E o fato de estarem drenando a represa está encurralando o espírito, deixando-o mais furioso e desesperado. Ele sente que seu descanso está sendo perturbado e quer levar todos os responsáveis e suas linhagens para o escuro com ele. A fusão entre o sobrenatural e o elemento natural explicava por que os métodos convencionais de purificação poderiam não ser suficientes. Eles estavam lidando com uma força da natureza movida por uma dor humana infinita. Nesse momento, o rádio da polícia chiou e a voz de Andrea veio do outro lado, em pânico. Lucas havia desaparecido novamente. Os irmãos correram de volta para a residência dos Barr, encontrando a casa em caos. No entanto, Lucas não havia fugido para longe. Ele estava no jardim, sentado no chão úmido, os olhos fixos no vazio enquanto sua mão movia um giz de cera preto sobre uma folha de papel branca. O aviso de Lucas foi a peça final do quebra-cabeça geográfico. O desenho não era abstrato, era um mapa preciso, com detalhes que uma criança não deveria conhecer. Lucas havia desenhado uma seção específica da margem do lago, próxima a uma antiga estrutura de concreto que ficava submersa na maior parte do ano. No centro do desenho, ele fez um X vermelho sangue sobre a figura de uma bicicleta submersa. Lucas apontou o dedo pequeno e trêmulo para o papel e depois para a direção da represa. Ele estava indicando o epicentro do mal, o local exato onde os restos mortais de Peter e sua bicicleta haviam sido escondidos pelas correntes do lago e pelo segredo do xerife. O menino não estava apenas desenhando, ele estava servindo como um canal para o espírito de Peter, que queria ser encontrado para que a sua fúria pudesse finalmente transbordar em um acerto de contas final. Com o alvo localizado, Sam e Dean iniciaram a preparação para o ritual. O porta-malas do Impala foi aberto, revelando o arsenal de armas e ferramentas que eram o ganha-pão dos Winchester. O som metálico de escopetas sendo carregadas com cartuchos de sal grosso ecoou na garagem. Dean organizava os frascos de água benta e barras de ferro puro, enquanto Sam verificava o diário de seu pai em busca de qualquer nota adicional sobre espíritos ligados à água. O sal pode retardar o espírito, mas para pará-lo, precisamos encontrar os restos mortais e dar a ele um enterro adequado, ou destruir o que o prende a este mundo, Sam disse, a urgência evidente em cada movimento.
Eles sabiam que o tempo estava acabando. O sol estava se pondo e o espírito de Peter estaria em seu ápice de força durante a noite. Cada segundo que passavam se armando era um segundo a menos para Lucas e Andrea, que agora eram as presas finais da linhagem do xerife. Dean apertou o cinto de couro, sentindo o peso das armas. Não temos tempo para drenar o lago inteiro, Sam. Vamos ter que entrar lá e tirar o que restou do garoto antes que o Peter decida que o Lucas é o substituto perfeito para ele no fundo daquela lama. Eles trocaram um olhar de determinação mútua. O negócio da família exigia que eles enfrentassem não apenas o monstro na água, mas o horror que os homens são capazes de infligir uns aos outros. Com o ferro em mãos e o sal nos bolsos, os irmãos Winchester partiram para o confronto final nas águas escuras de Manitok. Capítulo 3. Segredos submersos. Parte 2. A noite desceu sobre Lake Manitok, não como uma transição suave de luz, mas como uma cortina de chumbo que abafava as cores e os sons da vida urbana, substituindo-os por uma paleta de cinzas e pretos profundos. O Chevy Impala 67 deslizou pela estrada de terra batida, os pneus esmagando o cascalho com um som seco que parecia alto demais naquela quietude opressiva. Quando Dean finalmente desligou o motor, o silêncio que se seguiu foi quase doloroso. O motor, ainda quente, emitia estalos metálicos que logo foram engolidos pelo coro lúgubre da natureza ferida que cercava o lago. O retorno ao cais foi marcado por uma névoa que desafiava as leis da meteorologia. Ela não flutuava passivamente, rastejava sobre a superfície da água em filamentos densos e translúcidos, como dedos famintos em busca de algo para agarrar. A neblina subia pelas pernas de Sam e Dean, fria e persistente, infiltrando-se pelo jeans e pelo couro das botas, como se possuísse uma consciência primitiva, uma curiosidade maligna sobre os intrusos que ousavam retornar ao local do pecado original. O ar estava saturado, cada inspiração trazia o gosto metálico da água estagnada, o cheiro pungente de peixe morto e o odor acre de vegetação em decomposição que apodrecia sobre o sol e agora, à noite, liberava seus gases fétidos. O silêncio era tão absoluto que o som das botas dos irmãos sobre o cascalho úmido ressoava como trovões em um vale. Para um observador cego, a cena seria traduzida pelo frio cortante que atravessava o couro das jaquetas, arrepiando a pele, e pelo som rítmico, quase hipnótico, da água batendo suavemente contra os pilares de madeira podre do cais. Um som de clap, clap, que lembrava o bater de dentes. Mas havia algo mais, uma camada sonora que apenas os ouvidos treinados dos Winchester podiam filtrar. Um sussurro. Não era o vento passando pelos juncos, mas uma frequência baixa, um chiado estático que parecia pronunciar nomes em intervalos irregulares. Sophie, Will, Peter. As vozes eram sobrepostas, como se o lago fosse uma galeria de ecos de todos aqueles que já havia devorado. O ambiente estava carregado com a estática do sobrenatural. Os pelos do braço de Sam se arrepiaram quando ele sentiu o véu entre os mundos tornar-se fino, quase transparente. "Você ouviu isso, Sam?" perguntou em um sussurro, sua lanterna cortando a névoa com um feixe de luz trêmulo. "O lago está falando sozinho, Sam, e ele não parece estar de bom humor", Dean respondeu, verificando o cartucho de sua escopeta com um estalo metálico que cortou a noite. "Vamos logo com isso. Quanto mais rápido encontrarmos o que restou de Peter, mais rápido tiramos todo mundo daqui." Enquanto Sam e Dean preparavam as lanternas e o equipamento de escavação perto da margem lamazenta, o perigo se manifestou silenciosamente às suas costas. Lucas, que estivera sentado no banco de trás do Impala, em um estado catatônico, abriu a porta com um clique quase imperceptível. Movido por uma força que transcendia seu próprio trauma, o menino caminhou em direção à água. A isca fatal para Lucas não foi uma mão física ou uma corda, mas um som que só ele, em sua sintonia de dor, podia processar perfeitamente.
O espírito de Peter, utilizando a conexão psíquica que estabelecera com o menino através dos desenhos de giz de cera, começou a projetar uma voz. Era uma voz de criança, doce, suplicante e terrivelmente triste, que parecia emanar de algum lugar entre os juncos altos e as águas escuras. Lucas, venha brincar comigo. O sussurro flutuava sobre a névoa, carregado de uma solidão centenária. Está tão frio aqui embaixo. Eu só queria um amigo. Lucas caminhava como um sonâmbulo, seus olhos grandes e vidrados em um transe hipnótico. Ele não via a lama que sujava seus sapatos, nem sentia o vento frio. Em sua mente, ele via apenas a necessidade de consolar uma alma tão solitária quanto a sua. Ele avançou pelo cais de madeira, cujas tábuas velhas rangiam e estalavam sob seu peso infantil. Cada passo o levava mais para longe da luz das lanternas e mais para perto do abismo negro onde a água esperava, faminta como a boca de uma fera pré-histórica. «Lucas, não!» Sam gritou, percebendo o desaparecimento do menino tarde demais. O feixe de sua lanterna varreu o cais e iluminou a silhueta pequena na ponta extrema. Lucas estava parado na borda, olhando fixamente para um redemoinho que começava a se formar abaixo dele, a água girando em um vórtice de ódio e lama. Antes que os irmãos pudessem alcançá-lo, um vulto passou correndo por eles, movido por uma energia desesperada. Era Bill Carlton. O homem parecia ter envelhecido décadas em uma única noite. Seus olhos estavam fundos e sua respiração vinha em soluços curtos. Bill perdera tudo: Sophie, Will e a pouca dignidade que lhe restava após anos escondendo a morte de Peter Sweeney. Seu sacrifício não era apenas um ato de desespero, era uma tentativa distorcida de redenção. «Peter, sou eu! Eu sei que é você!» Bill gritou, sua voz rompendo a quietude da noite com uma dor lancinante que ecoou por todo o lago. Ele parou no meio do cais, os braços abertos. «Eu sinto muito. Por favor, deixe o menino. Leve a mim. Eu sou o culpado. Leve a mim!» Ele não esperou por uma resposta ou um sinal. Em um movimento impetuoso, movido pelo peso insuportável de sua consciência, Bill saltou. O corpo do homem atingiu a água com um baque surdo, mergulhando diretamente no centro do redemoinho. Por um momento eterno, a superfície pareceu aceitá-lo. A água fechou-se sobre sua cabeça com um som de satisfação viscosa, um gole líquido que silenciou seus gritos. No entanto, o espírito de Peter Sweeney não era uma entidade movida pela lógica da justiça ou do arrependimento humano. Era uma força da natureza corrompida pela fúria irracional. O sacrifício de Bill foi apenas um aperitivo, uma gota de sangue em um oceano de ódio. O lago engoliu Carlton, mas a turbulência não diminuiu. Pelo contrário, a água pareceu ferver com ainda mais intensidade. A morte de Bill fora em vão, e a ameaça contra Lucas e a família do xerife permanecia intocada. A rejeição do sacrifício desencadeou a última transformação da entidade. A água à frente do cais começou a se elevar, desafiando a gravidade em uma coluna obscena de lodo, detritos e restos orgânicos. A manifestação física de Peter Sweeney foi um pesadelo visual. Ele não era mais o menino de 10 anos da foto de 1970. 30 anos de decomposição e raiva haviam moldado algo novo e profano. O que emergiu diante de Sam e Dean era uma massa de lodo negro, algas entrelaçadas como veias e carne pálida, quase translúcida, que parecia brilhar com uma luz doentia. O rosto do espírito era um buraco vazio de escuridão profunda. Onde os olhos deveriam estar, havia apenas vácuo. Seus dentes eram fragmentos de conchas quebradas e pedras do fundo do lago. O cheiro que emanava da criatura era o de uma vala comum subaquática, um odor que atacava o estômago. A criatura soltou um som que desafiava a audição, uma mistura de um grito infantil agudo e o rugido ensurdecedor de uma inundação rompendo uma represa. Não havia mais humanidade ali.
Peter Sweeney era agora a personificação da vingança de Manitok. Com um movimento fluido, a criatura lançou um apêndice de água sólida, como um chicote de lodo, que atingiu o cais com a força de um martelo-pilão. A madeira estilhaçou-se em 1000 pedaços, enviando farpas para todos os lados e derrubando Lucas diretamente nas profundezas gélidas. Lucas! O grito de Andrea na margem foi um rasgo de puro horror. Ela tentou correr para a água, mas Sam a segurou pelo braço, impedindo-a de se tornar a próxima vítima. Fique atrás de mim. Dean, vá! Sam ordenou, já sacando a escopeta carregada com sal grosso. Dean não hesitou. Ele jogou sua jaqueta de couro no chão, o movimento automático de um homem que sabia que cada milissegundo contava. Com o fôlego profundo, ele saltou do que restava do cais. O impacto com a água fria foi como ser atingido por concreto. Debaixo da superfície, o pânico era uma presença constante. A água era turva, saturada por partículas de lama e sedimentos que entravam em seus olhos e garganta, cegando-o. Dean tateava freneticamente na escuridão líquida, sentindo a pressão esmagadora do lago comprimir seus ouvidos. Ele nadava contra uma corrente que parecia ter mãos. De repente, sua mão esquerda tocou algo pequeno e macio, o braço de Lucas. Mas o menino não estava apenas afundando, ele estava sendo puxado para baixo por garras que pareciam surgir da própria lama do leito do lago. Acima deles, Sam assumiu a posição de defesa na margem. Ele disparou a escopeta e o clarão alaranjado iluminou a neblina como um raio. O sal grosso atingiu a massa de lodo que era o espírito, e o som foi como o estalo de brasas vivas sendo mergulhadas em água. O espírito soltou um guincho de agonia vaporosa, recuando momentaneamente enquanto partes de seu corpo de lama se desintegravam com o impacto do sal abençoado. "Apareça, sua coisa feia!" Sam rugiu, recarregando a arma com a agilidade de quem já enfrentara o inferno. "Tente me pegar!" Debaixo da água, a luta era mais íntima e letal. Dean sentiu dedos gélidos e pegajosos se fecharem em torno de seu próprio pescoço. Era Peter. O espírito era onipotente em seu domínio aquático. Dean chutava e golpeava a massa viscosa, o ar em seus pulmões queimando como fogo, enviando sinais de agonia para seu cérebro. A superfície, vista de baixo, parecia estar a quilômetros de distância. Uma luz pálida e bruxuleante que ele talvez nunca mais alcançasse. O pânico tentou se instalar, sussurrando para Dean desistir, para abrir a boca e deixar a água entrar. Mas a determinação do caçador era uma âncora mais forte. Ele sabia que se soltasse Lucas agora, o menino seria enterrado para sempre no lodo, ao lado da bicicleta enferrujada de Peter. Com um esforço hercúleo que fez seus músculos gritarem, Dean usou a mão livre para sacar sua faca de ferro. Ele atingiu o que parecia ser o centro da densidade daquela entidade. Um choque gélido, como uma descarga elétrica de puro ódio, percorreu o braço de Dean ao contato do ferro com o espírito. A criatura soltou Lucas por um breve momento, o suficiente para que Dean desse uma abraçada desesperada em direção à superfície. Ele rompeu a linha da água tossindo e arquejando, segurando Lucas contra o peito com um braço de ferro. "Eu peguei ele. Sam, eu peguei." Dean gritou entre golfadas de ar, enquanto nadava exausto em direção à margem, onde a justiça e a vingança de 30 anos finalmente começavam a se dissipar na névoa da manhã que se aproximava.